Oi pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jaqueline Matos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre combinação de cores. One, two, three, come on! Vou explicar um pouquinho do que um consultor de imagem e estilo faz, até para que vocês entendam por que eu trouxe hoje esse tema de vídeo. Então, basicamente, o consultor é aquela pessoa que vai te auxiliar em qual imagem que você quer passar. Transparecer aquilo que já tem dentro de você para o seu exterior, ou então você mesma se autodescobrir e entender o que você é, quem você é, né? Como você pode colocar isso através das suas vestimentas. E o papel de consultor, ele vai muito além da aparência física, né? Então, geralmente você associa aquele programa, né, que tem as duas pessoas que te ajudam a se vestir melhor. Então, na verdade, na consultoria de imagem e estilo não existe isso de se vestir melhor. Existe o você se vestir de acordo com quem você é. Então, descobrir internamente quem é você e conseguir transpassar isso através da sua vestimenta. E nisso você consegue ter uma imagem mais condizente com quem você realmente é dentro da sua personalidade. E uma dessas técnicas é um pouco do que eu vou trazer para vocês hoje, que é a questão de combinação de cores, né? Então, para fazer algumas combinações de cores, hoje na consultoria a gente utiliza o círculo cromático. Então, para você que não conhece o círculo cromático, eu tô deixando uma imagem dele aqui na tela. Basicamente, para fazer a coordenação das cores, a gente tem duas principais características. A primeira seria uma harmonia correlata, que significa quando as cores possuem semelhanças entre si. E a segunda seria a harmonia por contraste, ou seja, elas não têm semelhança entre si. Da harmonia correlata, existem três possíveis combinações e eu vou explicar uma por uma. Combinação monocromática. A segunda é a tom sobre tom, ou a tom sur tom, que muita gente fala também. E a terceira é a combinação análoga. Aí eu vou explicar uma de cada para que vocês entendam um pouquinho melhor. A combinação monocromática, como o nome já diz, mono, vem de uma cor só. Então, geralmente, essa combinação, ela não tem diferença entre tom, tá? Então, é uma cor só e isso faz com que você tenha uma imagem mais harmônica. Você tá visualmente mais harmônica, né? Parece que você é super alongada, que você é 1,5 m a mais do que você realmente tem, então você fica com um visual super mais verticalizado, que a gente chama na parte de consultoria. Então, o que você pode utilizar para fazer uma monocromia? Basicamente, todas as cores que estão dentro do ciclo cromático. Então, você pode utilizar uma monocromia de vermelho, uma monocromia de amarelo, um look todo azul, um look todo verde, todo roxo, todo rosa e assim por diante. Você pode usar e abusar das cores dentro da monocromia. O importante é você fazer uma análise de coloração pessoal para poder entender qual é a sua cartela de cores, ou seja, quais são aquelas cores que favorecem o seu tom de pele, que te deixam ainda mais bonita. E aí você pode aplicar nos looks do seu dia a dia. Se você não puder fazer uma análise de coloração pessoal junto a uma consultora de estilo, eu recomendo que você olhe no espelho e veja quais cores que você acha que ficam melhor em você. Uma dica, quando você vai para o trabalho, por exemplo, aquela cor que geralmente a pessoa sempre te elogia, sabe? No sentido de, nossa, como você tá linda hoje, tô te achando maravilhosa, o que aconteceu? Como você tá diferente? Não quando ela simplesmente elogia a sua roupa. Quando ela elogia a sua roupa diretamente, pode ter algo esquisito aí, porque quer dizer que a sua roupa chegou antes de você. Mas se ela tá te elogiando por um completo, significa que você fica muito bem com aquela cor. Talvez essa cor esteja dentro da sua cartela de cores e você pode usar e abusar dela. A segunda harmonia é o tal do tom sobre tom ou tom sur tom, que nada mais é também seguindo a parte de uma cor, só que ela tem tons diferentes. Então você pega um verde, por exemplo, aí você tem vários tons dentro desse verde, e isso significa você colocar tom sobre tom. Um tom sobre tom de azul royal com azul bebê, e aí fica a seu critério da sua imaginação também. E a terceira combinação que eu trouxe são referente às análogas. Esse nome é difícil, mas eu vou tentar explicar para você de uma forma mais didática possível para que você não se esqueça jamais do que significa as análogas. As cores análogas são aquelas que estão lado a lado dentro do círculo cromático. Então, quando você digitar lá no Google e pegar o círculo, você vai ver que essas cores, elas sempre estão uma ao lado da outra. Mas o que significa, né? Por que ela tá uma do lado da outra e por que elas são análogas por conta disso? Significa que elas têm a mesma base cromática. Ou seja, vou colocar aqui um exemplo azul e amarelo, né? Quando a gente mistura essas duas cores, ela forma o verde. Então é como se fosse o azul e o amarelo, o pai e a mãe cor e o pai cor. Então quando eles
se cruzam, né, eles acabam tendo um filhinho que seria a cor verde. A cor análoga nada mais é que você pegar uma cor pai ou mãe e misturar com essa cor que seria o filhinho. Então, você faz essa mistura, você vai ter uma combinação análoga. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a harmonia de contraste, ou seja, aquelas que não possuem semelhança entre si. A primeira possível combinação, que é o que as blogueiras adoram fazer, é a combinação complementar. Então, quando você ouvir falar em eu estou fazendo uma combinação complementar, o que as blogueiras adoram postar lá no Instagram, porque elas estão opostas ao círculo cromático. Tá, mas o que isso significa? Elas estão opostas, de fato. Se você olhar aí na imagem, você vai ver que elas vão estar opostas. Porém, por que elas estão opostas e por que elas se complementam, né? Então, eu vou usar aqui como exemplo. Eu vou usar aqui como exemplo a combinação complementar verde e vermelho, né? Que se você olhar no círculo cromático, elas estão opostas uma à outra. Então, por que essa combinação ela acaba sendo complementar? Porque a vermelha ela tem a base cromática para as outras cores que estão no círculo cromático. Então, você consegue misturar um vermelho com amarelo e formar laranja, você consegue misturar um vermelho com azul e formar o roxo, mas o verde, que é justamente a cor que é complementar, a gente não usa ela para formar nenhuma outra cor com o vermelho. Então, se você misturar um verde e um vermelho, muito possivelmente vai dar aquela cor de burro quando foge, sabe? Aquela cor que não vai dar em nada. Quando a gente mistura 1 milhão de massinhas e fica aquela cor meio cinza, meio X. Então, isso significa que o verde, ele não tem vermelho dentro da sua base cromática. Logo, eles são complementares. E aqui eu trouxe 3 diquinhas que minha professora passou pra mim, que eu acho muito interessante, porque você nunca mais esquecer quais são as combinações complementares que você pode fazer, tá? A primeira que eu já citei é o verde e o vermelho, que chama combinação Natal. Nada mais é do que a árvore de Natal com as bolinhas vermelhas. Então, sempre que você pensar em Natal, você vê que tem essa combinação de cores e você pode remeter isso para você conseguir lembrar. A segunda é o laranja e o azul. Então, o que te lembra o laranja e o azul? Pra mim, me lembra o logo de um tal banco aí, o Itaú. Então, sempre que você pensa em Itaú, você lembra do laranja e do azul, que também são cores complementares. E a última é o roxo e o amarelo. Então, o que você pode fazer para lembrar da combinação roxo e amarelo? Lembrar dos shampoos que são feitos para as loiras, que geralmente são aqueles shampoos roxo para não lembro para que serve esse shampoo roxo porque eu não sou loira. Mas enfim, você pode lembrar desse shampoo. Agora começam os nomes super complicados, tá? Então, se antes você já tava achando os nomes meio estranhos, agora você vai achar muito mais. A gente tem uma combinação que chama complementar bipartida. Então, o que seria esse nome? Meu Senhor Jesus amado. Complementar, vocês já aprenderam que foram essas 3 combinações que eu trouxe anteriormente. E você vai adicionar a uma das cores que essa cor cria. Então, por exemplo, o vermelho e o verde, tá? O vermelho, ele cria tanto o roxo quanto o laranja, certo? E o verde, ele é criado tanto do azul quanto do amarelo. Então, uma complementar bipartida, você pode fazer essas combinações. Você pode pegar o vermelho e o verde e usar com um roxo ou com um laranja. Pegar o vermelho e o verde e usar tanto com o azul quanto com o amarelo. Eu sei que é um pouco complicadinho, mas anota aí, faz referências no Pinterest, coloca todas essas referências de looks do que eu tô explicando, para que quando você for montar os seus looks, você não precise ficar pensando no que significa complementar bipartido ou não. Você olha suas referências e você já vai de cara fazendo essas combinações de cores, tá bom? A terceira, dentro da harmonia contrastante, são as tríades, né? Então, tríades vem de 3, ou seja, seriam combinação de 3 cores. Essa é mais fácil de você lembrar, porque só seria possível você fazer 2 combinações de 3 cores, já que o círculo cromático, quando você olha, ele tem as 3 principais cores, né? Que seria vermelho, azul e amarelo. E ele também tem as cores secundárias, que é roxo, laranja e verde. Então, o que seria essa tríade? Nada mais do que você combinar as 3 primárias ou então as 3 secundárias. Então, você pode combinar tanto vermelho, azul e amarelo, quanto verde, laranja e roxo. Essa seria uma tríade.
E por último, mas não menos importante, nós temos a tétrade. Então, combinação de 4 cores. Meu Deus, essa combinação é para uma pessoa assim que adora cor mesmo, que é muito estilosa e que se sente à vontade usando várias cores no mesmo look, porque nem todo mundo se sente à vontade de usar tantas cores no look. E eu coloco aqui como exemplos também, você pode utilizar essas cores não somente na sua vestimenta, como também nos acessórios. Então, óculos, um lenço, até uma cor de maquiagem, um brinco, um colar, enfim, tudo vale pra você fazer uma combinação, todas essas combinações que eu tô falando, tá? Não precisa ser necessariamente de roupa. Na Tetra, a gente faz duas combinações de cores complementares. Então, você pode pegar, por exemplo, tanto o roxo com amarelo e misturar com o laranja e o azul. Aí você já tem uma Tetrad. E é isso, gente. Morri. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas combinações que eu dei pra vocês de cores. Usem as referências do Pinterest, façam uma pastinha de vocês lá com esses nomes que eu coloquei e coloquem as referências de vocês dentro do estilo de vocês, dentro das cores que vocês mais se identificam. E depois me conta aqui nos comentários se deu certo, se você gostou e quais combinações de cores que você vai usar, tá bom? Também não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante chegar para as outras pessoas, para que elas possam ter essas dicas também de combinação de cores. Compartilha com seus amigos, curta e ativa o sininho para novas notificações de novos vídeos aqui no canal. Beijo e até mais!